E aí, meus queridos do Mundo Edu, aqui é o Gui, do Mundo Matemática, e a aula de hoje vai ser sobre esfera, cone e pirâmide. Tá, isso é... tá, beleza. Bom, a sequência da aula de hoje vai ser sobre esfera, depois cone e por último a gente fala sobre as pirâmides. Vamos começar pela esfera, porque é o sólido mais tranquilo que tem da geometria espacial para trabalhar. A única coisa que eles podem pedir para vocês de esfera na prova do Enem, ou é a sua área total, ou é o seu volume. Para determinar tanto a área como o volume, a única e exclusiva coisa que devemos saber da esfera é o seu raio. Mas Gui, como que eu faço para calcular a área da superfície esférica? Simples, basta calcular 4πr elevado ao quadrado. E para determinar o volume dessa esfera, basta realizar o cálculo, 4/3 de πr ao cubo. Então, qualquer problema de esfera que aparecer na prova de vocês, procurem o raio dessa esfera, porque tudo da esfera gira em torno de seu raio. O próximo sólido que iremos conversar será sobre o nosso cone circular reto. Antes de falarmos sobre ele, vamos a uma breve definição. Vamos pegar um círculo contido em um plano alfa e um ponto qualquer que está no espaço aí. Se a gente unir, traçando segmentos de reta, esse ponto no espaço com os pontos da circunferência do círculo, a gente consegue determinar uma figura geométrica espacial chamada de cone. Esses segmentos são chamados de geratrizes do nosso cone. Esse pontinho do espaço a gente vai chamar de vértice do cone. Já falei para vocês que aqueles infinitos segmentos que unem o vértice à circunferência da base é chamado de geratriz. A altura de um cone sempre vai ser dada pela distância entre o seu vértice e a sua base. Não esqueçam que a altura de qualquer que seja o sólido vai ser sempre perpendicular à sua base. A prova do Enem cobra exclusivamente o cone circular reto. Um cone vai ser circular e reto sempre que a sua altura coincidir com o centro da base do cone. E as geratrizes terão sempre o mesmo comprimento. Então, tirando os elementos do cone, a gente tem a sua altura, que é o segmento que sai do vértice e intercepta o centro da base desse cone. Temos a geratriz, que é o segmento que sai do vértice e intercepta um ponto qualquer da circunferência da base. E ainda temos o seu raio. Como a base é um círculo, todo círculo tem o raio, e esse raio é chamado de raio da base do cone. Notem o seguinte, quando a gente pega o raio da base, a altura e a geratriz desse cone, a gente consegue determinar dentro desse nosso cone uma figura geométrica plana que vocês conhecem muito bem, chamado de triângulo retângulo. Não esqueçam, em todo triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Com isso, podemos tirar a relação notável dos cones, que é geratriz ao quadrado igual a raio da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Quer ver uma contextualização do cone? Você já foi em festa de aniversário de criança, onde a gente tem aquele chapeuzinho para colocar na cabeça? Pois é, aquele chapeuzinho é em formato de cone circular reto. O Enem pode cobrar de vocês a planificação de um cone circular reto, que eu vou mostrar aqui como fica. Vamos pegar esse chapeuzinho, fazer um corte nesse chapéu e planificar o nosso cone. Reparem que a planificação de um cone resulta em um setor circular já estudado na geometria plana. Além dessa planificação do cone, eles podem pedir para vocês para determinar o volume desse cone ou simplesmente a área total desse cone. Vamos às relações. Não esqueçam, para a gente calcular o volume de um prisma quadrangular regular, de um prisma triangular regular, de um cilindro circular reto, basta fazer o produto entre a área da base e a sua altura. Sim, o volume de qualquer figura que não tenha ponta é só fazer área da base vezes altura.
A partir do momento que apareceu uma ponta nessas figuras, o volume é realizado fazendo área da base vezes altura dividido por 3. Esse é o volume do nosso cone. Não esqueçam que a base do cone é um círculo e a área de um círculo é calculada fazendo πr elevado ao quadrado. Generalizando a fórmula do volume do cone, então, teremos πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Além da área da base do cone, que é πr ao quadrado, e o volume do cone, que é πr ao quadrado vezes h sobre 3, a gente precisa saber calcular a área lateral desse cone e a sua área total. A sua área lateral é dada por πrg, π vezes raio da base vezes a geratriz, e a sua área total é dado pela soma das área da base com a área lateral. Pessoas, vamos resolver um exercício aqui como exemplo que relaciona o volume do cone e também o volume da esfera. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. Sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é d. Quando o exercício falar sobre hemisfério, ele está se referindo a uma semi-esfera. Semi-esfera vai ser a metade de uma esfera. Se o volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo, a metade desse volume vai ser o volume de um hemisfério ou de uma semi-esfera. Essa metade é calculada por 2/3 de πr ao cubo. Para resolvermos esse problema, a primeira coisa que devemos determinar é quanto de champanhe tem na tacinha em formato de hemisfério. Substituindo os valores na nossa fórmula do volume, temos que V é igual a 2/3 de π vezes o raio ao cubo. Reparem que o raio da tacinha é 3, então a fórmula fica 2/3 de π vezes 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Portanto, o volume da taça em formato de hemisfério é de 18π centímetros cúbicos. Olhando para a figura em formato de um cone, reparem que o raio da base também vai ser 3. E aquele volume que a gente deve colocar dentro do cone deve ser o mesmo volume da semisfera. Ou seja, vamos igualar o volume da semiesfera ou do hemisfério ao volume do cone. O volume do cone é dado por πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Não esqueçam que eu quero determinar a altura do líquido na taça cônica, o volume que vai no cone é o mesmo volume da semiesfera e o raio do cone é 3. Substituindo esses valores na nossa fórmula, temos que 18π vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado vezes h dividido por 3. 3 ao quadrado dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. A nossa formulazinha ficou 18π igual a π vezes 3 vezes h. Esse 3π que está multiplicando h, passem dividindo 18π. A gente pode cancelar o π com o π e o 18 dividido por 3 dá 6. Portanto, a altura do líquido na taça em forma de cone vai ser igual a 6 centímetros. Agora, a última coisa que devemos saber de cone para a prova do Enem é um outro sólido chamado de tronco de cone. Gente, se pegarmos um cone circular reto e cortarmos esse cone passando um plano paralelo à sua base, a gente vai dividir esse cone em dois sólidos. Um desses sólidos vai ser um cone menorzinho e o outro sólido de baixo a gente vai chamar de tronco de cone. Agora, olhem uma das questões de tronco de cone que apareceu na prova do Enem. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela,
identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são. Esse tipo de questão para reconhecer figuras espaciais provavelmente vai aparecer na prova do Enem. Pode ser cones, esferas, podem ser prismas, enfim, isso pode aparecer com qualquer um desses sólidos. Olhando para a figura que representa uma forma, o sólido de dentro e o sólido de fora não são dois sólidos em formato de tronco de cone? Fim, gabarito, letra D. Agora, vamos para o nosso último sólido dessa aula, que são as pirâmides regulares. Pirâmides regulares são todos aqueles sólidos em que uma de suas faces, que é um polígono regular, é chamada de base da pirâmide. E as demais faces que compõem a superfície lateral dessa pirâmide são todas triangulares e iguais. Esses triângulos que compõem a superfície lateral da pirâmide são todos triângulos isósceles. Não esqueçam que triângulo isósceles é todo aquele triângulo que possui dois lados de mesma medida. Aquele ponto comum dos triângulos isósceles que compõem a superfície lateral da nossa pirâmide é chamado de vértice da pirâmide. Falando então sobre os elementos da nossa pirâmide. O lado do polígono da base é chamado de aresta da base da pirâmide. O lado de um dos triângulos da pirâmide que compõe a sua superfície lateral é chamado de aresta lateral da pirâmide. A distância do vértice até o polígono da base dessa pirâmide é chamado de altura da pirâmide. Quando a pirâmide for regular, essa altura sai do vértice e intercepta o centro da base dessa nossa pirâmide. Não esquece que a altura de qualquer sólido é perpendicular à base. Agora, lá da geometria plana, qual é o nome que se dá àquele segmento que sai do centro de um polígono qualquer e intercepta o ponto médio de um de seus lados? Não é o apótema? Pois é, esse é chamado de apótema da base da nossa pirâmide. E por fim, temos a altura dos triângulos da superfície lateral da pirâmide, que vai ser chamado de apótema lateral ou simplesmente apótema da pirâmide. As pirâmides classificam-se de acordo com o número de arestas da base dessa pirâmide. Eu vou destacar aqui para vocês as três principais pirâmides que são aquelas que podem aparecer na tua prova. A pirâmide triangular regular, que possui como base um triângulo equilátero. A pirâmide quadrangular regular, que possui como base um quadrado. E a pirâmide hexagonal regular, que possui como base um hexágono regular. Meus queridos, eu vou destacar aqui para vocês a relação do volume da pirâmide, porque acredito que se perguntarem alguma coisa de pirâmide na tua prova, vão perguntar sobre o volume dessa pirâmide. Lembra como eu falei antes? Qualquer figura que não tenha ponta, o volume é área da base vezes altura. No caso, os prismas e o cilindro circular reto. Quando as figuras possuírem pontas, o volume é dividido por 3. Volume de um cone, πr² vezes h dividido por 3. Volume de uma pirâmide, área da base vezes altura dividido por 3. Agora tu pode te perguntar, mas Gui, qual é a área da base que eu tenho que calcular? Depende. Se for uma pirâmide triangular regular, a área da base é de um triângulo equilátero. Se for uma pirâmide quadrangular regular, a área da base é a área de um quadrado. E se for uma pirâmide hexagonal regular, a área da base é a área de um hexágono regular. Como o cone tem um tronco, a pirâmide também vai ter um tronco obtido da mesma forma que obtivemos o tronco do cone. Pegamos uma pirâmide, cortamos essa pirâmide passando um plano paralelo à sua base e dividimos essa pirâmide em dois sólidos. Um desses sólidos é uma pirâmide menorzinha, no caso o sólido acima do plano, e a parte de baixo, que é o outro sólido, é o nosso tronco de pirâmide. Questões envolvendo o tronco de pirâmide pode ser a mesma questão envolvendo o tronco de cone. Eles podem te dar uma figura e perguntar: essa figura geométrica representa o quê? O tronco de cone, um cilindro circular reto e assim por diante. Bom, meus queridos, na aula de hoje falamos sobre esfera, cone e pirâmide. Acredito que uma dessas figuras, ou até mesmo as três figuras, vão aparecer na tua prova do Enem.
Era isso, desejo a todos vocês uma excelente prova e vamos juntos ao topo do Enem. Um grande beijo e até a próxima. Temos que pegar, vocês não repararam que a minha camiseta aqui é do Pokémon, né? Ó, a bola do Pokémon aqui, ó, a bola do Pokémon, ó, bola do Pokémon, bola do Pokémon. É uma esfera.